o valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Alegro-me de modo muito especial e com apreço por estar aqui com você e assim juntos orando, nos fortalecer, compartilhando a palavra santa de Deus, palavra que nos interpela e que para nós acolhida, meditada e orada é sempre uma lição aprendida. Lição aprendida porque temos o compromisso com a justiça, o compromisso com a transformação do mundo, pois é tarefa nossa, como discípulos e discípulas de Cristo Jesus, a evangelização. E a evangelização é um anúncio que toca corações, muda vidas. É um anúncio para nós transformarmos o mundo. Trata-se, portanto, de chegar a atingir e como que modificar, pela força do Evangelho, os critérios de julgar, os valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida da humanidade, que se apresentam muitas vezes em contraste com esta palavra santa e com os desígnios da salvação que Deus quer para todos nós. Por isso, escutar a palavra de Deus é tão necessário como alimentar-nos para sobrevivermos. Sem escutar a palavra de Deus, nós nos distanciamos da verdade, porque nos distanciamos de Deus. Escutar a palavra de Deus é fazer esse exercício diário de proximidade e de intimidade com Ele. Seja agora este momento bonito de intimidade cultivada do coração de cada um, como filho e filha, com o coração de Deus, o Pai, que em Cristo, pelo Espírito, nos fala. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Amados e amadas de Deus, a admiração pela presença, pela palavra, pelas ações de Jesus, compreende-se. Tudo o que ele fazia causava admiração. Afinal, tudo o que ele fazia, fazia por amor. Tudo o que é feito por amor toca o coração, ilumina a inteligência. Assim Jesus. Todos que viam, discípulos e multidões, ficavam admirados. Porém, Jesus chama a atenção deles para que não se admirem apenas e se deixem tocar por aquilo que parece fantástico, que chama a atenção. Chama-os a uma compreensão mais profunda da espiritualidade que deve reger a vida de cada discípulo. Por isso diz: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. E o que ele vai dizer é exatamente a essencialidade da sua identidade e da sua missão, ao dizer: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus lhes dizia. O Filho do Homem vai ser entregue. A compreensão deles estava emoldurada pelo sentido do poder, de um exercício de poder mais, diante de tantos poderes que se confrontam. Um desafio humano que permanece no coração de cada um de nós, na igreja, na família, nos ambientes de trabalho. Quem tem mais poder? Quem manda? Quem decide? Quem é que sabe? Nós sofremos muito por conta disso.
E por conta disso que sofremos, nós causamos inúmeros prejuízos entre nós, porque geramos preconceitos, discriminações, não nos abrimos por conta dessa disputa a esta beleza da comunhão, da colaboração entre nós. E por isso atrasamos processos, perdemos oportunidades, deixamos de conquistar e, é claro, deixamos de servir mais como devemos. Os discípulos não compreendiam em razão do limite humano que viviam. Como é o limite humano vivido por cada um de nós. Quando somos preconceituosos, quando disputamos, quando não somos capazes de reconhecer o bem que o outro faz e de nos engajar, mesmo se não somos os protagonistas no bem e no projeto que ajuda a humanidade, que ajuda a sociedade, que ajuda os pobres, que constrói uma cultura da solidariedade e da paz. O sentido ficava escondido aos discípulos e eles não conseguiam compreender. Escondido não porque Jesus não o revelasse, mas escondido em razão do limite humano de compreender que o segredo da vida é este que se revela na vida de Cristo. Ele se oferece. Importa o bem, importa o resgate, importa a salvação. Tinham medo de perguntar sobre o assunto, porque certamente compreendiam que o assunto era exigente. Medo exatamente por não quererem ser surpreendidos pela conquista e pelo convite de viver a vida como oferta. Mas não tem outra saída. Só é possível ser de Cristo e viver autenticamente o seguimento a Ele na medida em que compreendemos que a nossa vida, à luz da vida dele, é uma vida para ser oferecida. Deus nos ajude nesta compreensão, porque só assim nós seremos da justiça, nós seremos da verdade e nós viveremos com autenticidade e fecundando a nossa liberdade de filhos e filhas de Deus. Vamos pedir a graça de compreender este mistério, de não ter medo de dialogar com Cristo e de escutar o que Ele tem a nos dizer e obedecer com amor, porque aí é que está o nosso bem. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira